Você já pensou em fazer mestrado, mas você trava de pensar no processo seletivo? Parece que é um monte de documento que você tem que ir atrás, um monte de fase e dá aquele frio na barriga de pensar num projeto de pesquisa? Calma que hoje eu vou te ajudar. Eu vou te mostrar com clareza e tranquilidade como que funciona um seletivo comum aí nas universidades. Claro que a sua universidade vai ter seus requisitos específicos, mas aqui eu quero te mostrar a visão geral de um seletivo para te acalmar um pouco aí a sua ansiedade e te deixar um pouco mais segura nessa navegação do seu seletivo. Eu sou Tati Guimarães, eu sou mestra em Direito e Desenvolvimento pela GV Direito São Paulo e eu sou mentora e sócia aqui na Dama Acadêmica. Nos últimos anos eu acompanhei dezenas e centenas de alunas que estiveram com essa dificuldade no seletivo e conseguiram entrar na USP, na UFC, na FGV Direito São Paulo, enfim, diversas universidades. Eu sei que você precisa de clareza e é por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui hoje para vocês. Então aqui eu vou apresentar esse esqueleto comum ao seletivo. Como eu já falei, sua universidade vai ter seus requisitos básicos, né? Então leia o edital. A gente tem aqui vídeos sobre análise de editais, a gente inclusive tem uma playlist com análise de alguns editais muito concorridos, né, e muito requeridos para a gente poder ajudar o pessoal, então confira aqui no nosso canal, mas então eu quero mostrar esse esqueleto. Eu vou dar aqui um passo a passo, como eu falei, né, e o primeiro passo é a publicação do edital, então você tem que ficar de olho que o seu edital vai sair no site institucional e ele é o coração do processo, é ali que a instituição vai falar sobre tudo. Sobre as fases do seletivo, as inscrições, taxa de inscrição, enfim, tudo que você vai precisar pensar no seletivo vai estar lá. Então lá você consegue ver realmente essa visão geral do seu seletivo em específico. Então aqui os próximos passos que eu vou te mostrar são passos que você tem que ler dentro do edital e extrair, né? E ver o que realmente se aplica ou não se aplica aí no seu seletivo. Então, a inscrição. Você tem que identificar a data, o pagamento, se há uma taxa de inscrição, às vezes tem desconto, então cuidado com isso. E veja o horário, às vezes as inscrições vão até meio-dia, vão até 2 da tarde, 4 da tarde ou meia-noite. Então cuidado com esse ponto, não deixe passar. E na inscrição você vai precisar de uma lista de documentos, então cuidado, faça esse checklist para você poder preparar sua candidatura, porque sem esses documentos você não vai poder ser nem cogitado como um possível candidato, porque a sua candidatura não será validada. Então cuidado com esse momento de inscrição. Agora que você se inscreveu, a gente vai ter que se preparar para o seletivo. As fases normais de um seletivo normalmente contam, né, com uma avaliação escrita, pode ser uma proficiência de idioma, né, estrangeiro ou conhecimentos jurídicos. Em segundo momento, a gente normalmente tem o projeto, né, a avaliação do projeto, que às vezes a gente tem que enviar já na inscrição, às vezes a gente tem que enviar durante o seletivo, então isso vai variar aí no edital, dá uma lidinha. Em terceiro lugar, a gente tem as entrevistas, são um pouco mais raras, mas acontecem sempre. E essa é a visão geral de um seletivo. Vou passar pontinho por pontinho aqui rapidamente para a gente poder ter essa visão geral de como funciona mais ou menos essas fases, né? A primeira que eu falei é a avaliação escrita. A gente, às vezes, a proficiência é requerida no processo seletivo, então, às vezes, o pessoal aplica uma prova de idioma estrangeiro, às vezes, eles pedem uma certificação que você tem que garantir, ou, às vezes, a proficiência é requerida só durante o mestrado ou doutorado, depois que você entra. Então, essa é uma coisa um pouquinho diferente, um pouquinho particular. Mas a prova de conhecimentos jurídicos escrita normalmente é um requisito bem básico de um seletivo e normalmente, voltando ao edital, lá vai falar qual que é a bibliografia, qual é a data, qual é o formato da prova, onde vai acontecer, plataforma ou presencial. Então, cuidado com essas informações, coloque tudo bonitinho, né? Esquematize uma tabela, uma checklist, enfim, mas deixe tudo extraído do edital para você não ter que ficar olhando o edital toda hora, né? Faça um documento aí do lado que você consegue ir anotando essas informações básicas. E uma dica para quem quer fazer a prova escrita de uma forma mais fácil, o que acontece? Tem muita universidade que a prova é específica da linha ou do departamento, né, que você está prestando. Então, se você não tem uma pesquisa muito específica ou se a sua pesquisa ela pode caber em vários departamentos, olha para a bibliografia dos editais anteriores, dos anos passados, e vê qual que foi a literatura. Você pode escolher a literatura que é mais fácil de você ler, que é mais tranquilo, que você já está mais próxima, por exemplo, que você já conhece, ou que você gostaria de estudar.
porque daí isso facilita muito essa etapa e você tem que lembrar que essa etapa, muitas vezes, ela é barreira de entrada. Ou ela conta, né, com uma nota muito pesada aí nesse seletivo. Então, cuidado, presta atenção nessa prova, que sem você se preparar para ela, você realmente vai se prejudicar aí no seu seletivo. E daí a gente vai pro projeto, né? O projeto, a gente fala aqui na Dama como ele é importante, por isso que a gente tem muito conteúdo, a gente tem mentoria específica para te ajudar a construir o projeto, porque sem ele você não consegue entrar. Sem você pensar realmente num projeto bom, robusto, que mostre que você sabe fazer pesquisa e que se adeque a essa linha, a esse departamento ou a esse professor, você realmente não consegue garantir sua vaga. Então, assim, é uma etapa crucial. A gente fala que a gente tem que se preparar antes de abrir o seletivo, especialmente para o projeto. Então, desde cedo, comece a pensar, comece a investigar, use a nossa mentoria, use os nossos vídeos no YouTube, que a gente tem várias dicas que te ajudam a navegar nessa construção de projeto, porque a gente sabe que é muito difícil, mas dá para fazer. O importante é ter estratégia e é por isso que a gente está aqui para te ajudar. E por fim, a gente tem um momento de entrevista. Ela não é tão comum assim em processos seletivos. Ela normalmente acontece assim, né? A gente espera que há uma entrevista ou algum tipo de conversa com um orientador, se não for um processo seletivo por departamento ou linha. Mas o importante é mostrar que você tem segurança, clareza e propriedade sobre o tema que você está pesquisando. Então, prepare-se para essa entrevista. Não largue mão, não espere chegar a data para pensar nela. Realmente tente usar até o ChatGPT, por exemplo, para pensar em dúvidas e perguntas que o pessoal possa ter em relação ao seu projeto, porque realmente vai ser um momento quase que de defesa aí desse seu tema. Bom, terminadas as fases do seletivo, daí vai ser um momento de divulgação do resultado final e da matrícula. A gente fala para prestar atenção nesse momento porque tem muitos editais que falam que você precisa confirmar o interesse antes de fazer a matrícula. E se você não confirma o interesse na vaga, você perde a sua vaga. Então, cuidado com esse ponto, leia bem o edital e extraia todas as informações aí, como eu já falei, num documento ou num guia aí que vai te ajudar a navegar esse seletivo. Então, percebe que o seletivo ele não é um bicho de 7 cabeças. Ele é tranquilo, a gente consegue, a partir do edital, realmente extrair as fases, extrair as informações, datas, valores, momentos e ordem, né, das coisas que vão acontecer, e você consegue navegá-lo com segurança. Então a gente vê aqui na Dama que o que reprova muita gente não é a falta de capacidade, não é a falta de interesse, né, no tema de pesquisa. O problema é quando a pessoa não presta atenção nas formalidades mínimas que invalidam a sua candidatura. Então, cuidado, não perca prazos, não deixe passar documentos, formatação de documento, tudo isso conta muito. Se está no edital, você tem que cumprir. Então, eu espero que você, agora com esse panorama, já consiga perceber que você está muito na frente de muitos candidatos que tentam prestar assim no escuro, perdidos. E se você quiser aprofundar o seu conhecimento em cada etapa do seu seletivo em específico, entre em contato com a gente. Com a gente você tem acesso a aulas exclusivas, a checklists e até prompts de IA que vão te ajudar a navegar o seu seletivo e a construir o seu projeto de pesquisa de forma estratégica, leve, porque é isso que a gente acredita aqui na Dama, e com confiança de que você vai ter uma qualidade excelente para poder submeter o seu projeto aí para a banca ou para o orientador. Então, se esse é seu sonho, é entrar no mestrado ou doutorado, não deixa para depois. Venha, se organiza e se capacite com a gente para você poder entrar com confiança e garantir a sua vaga tão sonhada. Até uma próxima! Construímos uma comunidade de mulheres que querem sucesso na carreira acadêmica sem abandonar a sua vida pessoal. Aqui você cresce, se conecta e constrói novas habilidades. Nós preparamos você para os desafios da pós e para uma jornada de realizações. Seu futuro começa na Dama. Vamos juntas?